Olá, colega! Falando nesse vídeo sobre a importância de definir e praticar os valores ou princípios de uma organização, começo aqui com uma frase de John Kotter. Nada é mais destrutivo para a melhoria do que pessoas cujo comportamento é inconsistente com suas palavras. Infelizmente, a gente vive num mundo que, de forma geral, cada vez mais se distancia de valores sadios. Eu queria convencer-me de que essa afirmação amarga é produto de um certo grau de rabugice que se adquire com o passar dos anos, mas infelizmente as evidências confirmam o fato. Bem, está aí um campo muito amplo para filosofar, mas eu vou me ater aqui ao âmbito empresarial apenas. Para os colaboradores de muitas empresas, as declarações dos valores organizacionais soam mais como um discurso de político no calor da campanha eleitoral. Na hora pode até suscitar emoção, mas lá no fundinho deixa um sabor de ceticismo e incredulidade. Isto porque no dia a dia dessas empresas, muitas decisões e comportamentos mostram, na prática, uma ideologia efetiva que contradiz a ideologia declarada. E como já disse Ralph Emerson em 1875, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, as ações falam muito mais alto do que as palavras. Em outras palavras, as pessoas estão olhando muito mais para os nossos pés do que para os nossos lábios. Para dar um exemplo, ao analisar a realidade atual de uma empresa em sessões de planejamento estratégico, é relativamente comum que a equipe diretiva constate ou se queixe de que temos muitos colaboradores desmotivados, não comprometidos com a organização. Via de regra, referindo-se ao pessoal de nível hierárquico mais baixo. Mas esse é apenas um sintoma. Qual será a causa? Vamos refletir um pouco sobre isso. Alguns dizem que a causa é a própria cultura do país ou da região que influencia negativamente as pessoas. Mentira! Se fosse assim, só haveria empresas excelentes em certos países, e a gente tem exemplos delas em culturas tão distintas quanto a asiática, a europeia, a americana e a latina. Na verdade, o que determina o comportamento das pessoas de uma organização é o microcosmo da cultura organizacional, não o macrocosmo da cultura nacional. Já outros gestores afirmam que a causa da desmotivação é a própria natureza humana, pois eles acreditam que as pessoas são naturalmente avessas ao trabalho e, no fundo, se sujeitam a ele pelo dinheiro que ganham no final de cada mês. Mentira ainda maior. Se fosse assim, não haveria um só caso de trabalho comunitário voluntário onde as pessoas super motivadas se dedicam até o tutano sem ganhar um único centavo para isso. Na verdade, as pessoas nascem com o desejo e o direito de sentir orgulho pelo que realizam. É bem verdade essa coisa que os psicólogos organizacionais chamam de motivação intrínseca. Mas é impossível despertar a motivação intrínseca se o trabalho das pessoas consiste apenas em executar tarefas repetitivas e obedecer às ordens do chefe dia a dia. Normalmente o que ainda falta em muitas empresas é incorporar ao trabalho duas coisas indispensáveis para a motivação: o exercício da criatividade e o convívio social, coisa que, diga-se de passagem, o trabalho em equipe agrega naturalmente. Faltam estruturas de trabalho que inspirem as pessoas, ou seja, políticas, recursos e práticas especificamente projetadas com esse fim. E inspiração é o fruto da liderança. A liderança, por sua vez, pressupõe uma visão. A visão se conquista pelo cumprimento de um propósito ou missão ao qual vale a pena se dedicar. E a missão, isto é, aquilo que a gente faz no dia a dia, é guiada por aquilo que a gente crê, nossos valores, nossas crenças mais profundas, nossos princípios não negociáveis. E qual é o único grupo de pessoas que numa empresa tem a responsabilidade de definir, comunicar e garantir o cumprimento dos valores empresariais? O próprio grupo diretivo. Ahá! Encontramos a causa raiz. A causa raiz somos nós mesmos. No fundo, é exatamente a mesma equipe diretiva, que lamenta o baixo nível de comprometimento dos seus colaboradores, a grande causadora do problema. Porque não importa o que digam as lindas frases sobre valores postadas nas telas dos computadores, lá no fundo da mente de muitos gestores existem conceitos equivocados, profundamente arraigados, do tipo: mão de obra é insumo de produção,
Já estamos pagando o salário justo, o que mais que eles querem? Eles realmente não têm muito a contribuir, seu conhecimento é limitado. Basta executar o que a gente já planejou. E assim chegamos a uma contundente contradição. Em muitos casos, estamos querendo obter comportamento excelente de pessoas que pensamos ser limitadas. E pior ainda, sobre as quais frequentemente impomos políticas contraditórias e práticas contraproducentes. Mais um exemplo. Em plena era da tecnologia da informação, com câmaras de vigilância instaladas em todos os cantos da empresa, em várias empresas ainda existe a prática de revisar as bolsas e veículos dos funcionários que saem do trabalho. Tarefa que um pobre e constrangido vigilante faz de forma extremamente superficial e ineficaz, já que ele se esforça para não ser muito antipático. Ou seja, nesse exemplo, a empresa está passando diariamente a cada colaborador, após ele ter dedicado a ela uma jornada de trabalho, a veemente mensagem de que ele ou ela não é uma pessoa digna de confiança. Enquanto isso, na parede ao lado, um quadro com um design gráfico bem produzido declara que, nesta empresa, nós valorizamos e respeitamos as pessoas. Concluímos disso tudo que é de vital importância que a alta direção defina, explicite e inculque os valores organizacionais nos corações e mentes das pessoas que conformam a própria empresa. E a partir daí conceber e implementar todo um leque de políticas e práticas que sejam absolutamente coerentes com os valores. E esse não é um exercício filosófico diletante ou meramente acadêmico. Não se trata de uma ação de marketing interno, tampouco é uma campanha passageira. E também não é um capítulo revisado às pressas numa sessão de planejamento estratégico. Trata-se do alicerce da cultura empresarial. É o código genético da organização. Valores são premissas axiomáticas e as premissas guiam nossas ações. Daí a importância dos valores. É com base neles que, conscientemente ou não, são estabelecidas as políticas e práticas, formais ou informais, de uma empresa. Por sua vez, essas políticas e práticas norteiam e determinam as atitudes e comportamentos das pessoas, o que a médio e longo prazo vai se consolidar como a cultura organizacional. Tudo isso pode parecer conversa fiada para boi dormir aos ouvidos de um CEO pragmaticamente focado no bottom line financeiro do negócio. Mas seus colegas, que hoje ou no passado souberam construir uma organização fundamentada sobre uma base ideológica, se consagraram como líderes das empresas mais rentáveis do planeta. E você, o que é que pensa sobre isso? Deixe o seu comentário aí abaixo e obrigado por ter me acompanhado até o final. Se gostou, clica aí no like, por favor. E até a próxima!